Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é o sociólogo, a filosofia de Émile Durkheim. Sociólogo esse que está situado ali no século XIX, um sociólogo francês que dará cunho o que nós chamamos de tripé da formação da sociologia enquanto ciência. Dentro desse tripé nós temos o sociólogo Émile Durkheim, o Max Weber e o Karl Marx, que dá o conjunto, do que sustenta o que nós conhecemos como os precursores da sociologia enquanto disciplina e a sociologia enquanto ciência. Além disso, temos outro sociólogo também, que veio um pouquinho anterior, que é Auguste Comte, que vai influenciar o que nós entendemos como filosofia positivista. Porém, aqui nós iremos trabalhar, o Durkheim também, que bebe dessa água do positivismo, falaremos sobre o Émile Durkheim. Eu me chamo Isaac Torquato, tenho formação em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e irei falar um pouco sobre Sociologia. Eu que fiz um curso de Sociologia também, cheguei a entrar em Sociologia lá na Rural, cheguei a fazer o primeiro período, troquei depois para História na mesma universidade, mas fiz várias disciplinas de Sociologia, então é um tema que me interessa bastante, que é a área da Sociologia. Após dessa devida introdução, a gente deve contextualizar o que foi o século XIX, já que o Émile Durkheim, quando ele inicia a sociologia como ciência, ele vai pensar os seus momentos, o seu contexto, o século XIX. Lembrando que a gente não existe pessoas à frente do seu tempo ou atrás do seu tempo, elas pensam no seu determinado tempo, em seu determinado contexto, o que o tempo dela diz, o que ela pode fazer dentro de determinados seus próprios limites. E aí pensar o século XIX é o século onde é que o iluminismo está ganhando força, ele ganha corpo, ele ganha alma. É o momento onde a gente tem a implementação de várias ascensões da história enquanto disciplina, pensando no nacionalismo, pensando as formações dos estados nacionais. A gente tem a formação da sociedade industrial, os problemas sociais nunca visto antes, com a Revolução Industrial, com a segunda fase da Revolução Industrial. Nós temos esse mundo que está se modificando, E a sociologia, ela surge ali na França, pelo menos pensando na sociologia europeia, ela surge na França para responder esses problemas sociais, Então, quando a gente pensa no Durkheim, o Marx e o Weber, ele está fazendo o quê, Respondendo os problemas sociais de forma científica agora, se desprendendo e se dilargando, ir embora do senso comum. E o que eu quero dizer com isso, quando nós falamos sobre isso, sobre o Émile Durkheim? Lembrando que era o contexto do século XIX, que a biologia, a medicina estava ganhando bastante destaque, E isso dará uma proporção para o seu próximo conceito que eu irei trabalhar ao longo desse vídeo. O que é importante destacar, é que o sociólogo Émile Durkheim, ele está num conjunto do que chamamos também de positivismo. E aí, o que é o positivismo, O positivismo, ele é aquela filosofia do Comte, que é pensando visar um progresso, chegar em um determinado local, chegar em um determinado contexto. E aí que a gente atribui o Émile Durkheim como um sociólogo funcionalista. E o que eu quero dizer com isso, Para Émile Durkheim, a sociedade ela tem uma forma de um funcionamento. Ela precisa estar em eterna função. Por isso que a gente denomina ele como funcionalista, Porque ele acha que a sociedade ela tem que fluir, ela tem que funcionar em um determinado momento. E é aí que ele vai trabalhar também o seu conceito de instituições sociais. E o que são as instituições sociais, Para o Émile Durkheim, não existe determinado indivíduo, mas sim um indivíduo que compõe dentro de uma instituição social. E o que eu quero dizer com isso? O que o Émile Durkheim quer dizer com isso? Para Durkheim, a instituição social ela é composta como a religião, a família, o Estado. Então, isso é instituição social, porque são unidades de pensamento, unidades políticas, unidades de concepções filosóficas. Para ele, a sociedade ela se organiza através dessas instituições sociais. Espero que tenham entendido. Não é uma coisa muito complexa de se entender. O outro ponto, é que ele começa a olhar para a sociedade, como eu disse, pela essa forma científica, e ele vai tentar observar essa sociedade, ele vai fazer um recorte nela e vai olhar ela como um organismo vivo, já vou falar sobre esse conceito mais para frente, e ele vai trazer a sua funcionalidade e vai atribuir várias regras
várias regras ditas das ciências sociais, né, ali inspirado das ciências biológicas, né, e vai aplicar o seu método de uso. É aquele momento onde é que a sociologia, né, ela olha para a sociedade e tenta aplicar métodos científicos, claro, inspirados ali na biologia. E aí que nós entramos nos seus conceitos. E o primeiro conceito que a gente se depara com o Émile Durkheim é o fato social. Eu acho que quem já deparou, já chegou perto sobre Émile Durkheim já vai falar sobre o fato social. E que raios é o fato social, né? O fato social nada mais é, né, do que o quê, né? Um fenômeno da sociedade. Para ele, as coisas acontecem através de um fato social. E o que ele quer dizer com isso, né? Ele quer nos demonstrar que o quê, né? Que a sociedade, ela tem umas regras sociais. E que regras sociais seriam essas, né? Se determinadas ações elas são feitas, se determinadas ações elas são contínuas, é porque existe um fato, existe uma regra social. Se, por exemplo, né, acontece um tipo de ação e a população responde de uma determinada força, Durkheim vai falar assim, ó, aqui nós temos um fato social. Já que a natureza, a sociedade, ela se implementa dessa forma, né? E esse fato social, né, ele é um fenômeno da sociedade, né? E ele molda a sociedade. Para o Émile Durkheim, o que é importante destacar, né? Para ele, quando nós nascemos, a sociedade ela já estava aí, certo? Quando você nasce, você tem vários valores sociais que são implementados antes do seu nascimento, né? Portanto, que colocam vestimento, tem ritos, né, como o batismo e etc. Então, o indivíduo ele é menor do que a sociedade. Você está entendendo o que é um fato social? Que a sociedade ele é menor e a gente tem regras sociais. Por exemplo, eu que gosto muito de ir à praia, né, de ficar sem camisa, né, e tal, eu não poderia ficar sem camisa em determinados ambientes, como uma igreja ou quando eu estou dando aula em cursinho pré-vestibular, porque a regra social daquele ambiente, ela não permite isso. E eu vou ter, se eu fizer isso, que é uma coerção social, que seria o que é um punimento social. Tá entendendo o que é uma coerção social? Deu pra ficar bem didático, né? Então, por exemplo, agora se eu for uma praia, que é um ambiente que eu posso ficar sem camisa, eu não vou ter essa coerção social. Se eu for de terno e gravata, eu vou ter maus olhares, eu vou ter uma determinada coesão social. Espero que deu entendido o que é um fato social. E aí, né, pro Émile Durkheim, a gente vai entender a sociedade como o organismo vivo. E que organismo vivo seria esse, né? Pro Émile Durkheim, ele vai entender que ela tem a sua funcionalidade. Vamos pensar dessa forma, né? O coração, ele precisa de sangue para ser bombeado, né? E por isso nós temos as artérias, as veias, né? Que passa o sangue venoso, o sangue arterial, os glóbulos brancos, os glóbulos vermelhos, a hemoglobina, enfim. Não vou falar de biologia aqui, até porque nem é minha área, né? A gente tem todo um sistema, né? Temos um sistema endócrino que gera também as nossas concepções, né, dos hormônios, né, como a noradrenalina, a acetilcolina, enfim, a dopamina no cérebro, enfim. Então, para o Durkheim, o sistema da sociedade ele funciona dessa seguinte forma, né? Aonde a gente precisa ter a sua funcionalidade. E aí, para o Durkheim, cada setor da sociedade tem um certo tipo de função. Tá dando para entender como é que ele se inspira ali na biologia para entender a sociedade como esse organismo vivo? E aí que ele traz alguns conceitos, né, como solidariedade orgânica e solidariedade mecânica. E o que ele quer dizer com isso? A solidariedade, que é a sociedade mecânica, é essa sociedade que ela vem antes da Revolução Industrial. E o que tem nessa solidariedade mecânica, né? Nós temos a sociedade com método mais primitivo. E por que eu botei primitivo entre aspas, né? Porque Émile Durkheim ele vai beber também, né, do eurocentrismo, ele vai beber da sociedade que compõe, né, que a evolução, e por isso que ele é positivista, né? A evolução é o que? A sociedade industrializada. Então, antes da Revolução Industrial, essa sociedade, para o Émile Durkheim, eram mais primitivas, elas eram mais mecânicas, onde cada um contribuía
para si, e a gente sabia qual era o valor final de um produto, né? Por exemplo, né, nós temos essa máquina aqui para a concepção de uma solidariedade mecânica, a população ela contribuía como um todo, os indivíduos, para produzir esse único bem. Já quando nós adentramos na solidariedade orgânica, e o que é? É uma sociedade mais moderna, na sua concepção de Émile Durkheim, onde nós temos a divisão social do trabalho. E que divisão social dessa do trabalho, né? Vamos pegar essa máquina de novo. Enquanto na sociedade industrializada um faz a parte do plástico, o outro faz o desenho, o outro faz pinta a parte dourada, a gente tem cada vez mais uma divisão social, né? Onde cada um compõe a sua parte, né? A gente tem até a charge do Charlie Chaplin, né? Tempos modernos, né? E aí o indivíduo, ele não sabe, né? Ele não tem consciência do resultado final, né? Do resultado final, não, do processo todo, né? Ele não sabe como é que faz cada parte, ele só sabe a sua função daquele determinado momento. E aí que o Émile Durkheim vai dizer que cada vez mais vai crescendo dentro dessa sociedade o individualismo. É dentro desse momento que nós temos essa ideia de individual. E aí, o que é importante destacar também, né? O sociólogo Émile Durkheim, ele vai trazer alguns conceitos para a gente que é muito importante para nós pensarmos também essa sociologia, né? E aí que ele traz o conceito de suicídio. Porque para o Émile Durkheim, o suicídio na sociedade, ele é um fenômeno social. Lembra que o Émile Durkheim ele quer se desprender do senso comum, daquelas explicações que não se baseiam na ciência. Então ele olha para a sociedade como um objeto e tenta entender esses fenômenos sociais como o mecanismo da ciência social, né? Por isso que ele é um cientista social da sua época, né? E aí ele vai entender o suicídio como um fenômeno social. E eu gosto sempre de falar desse tema, né? Especialmente quando eu falo sobre o que é a sociologia, e eu falo bastante sobre o Durkheim nesse momento, a diferença de um psicólogo para um sociólogo, já que o objeto de estudo é um pouco diferente, mas um objeto depende do outro, né? É pensar essa máquina sem energia e energia sem a máquina. Uma coisa depende da outra, né? Então o que eu quero dizer com isso? Para um psicólogo, ele vai perguntar por que determinado indivíduo ele se suicidou naquela sociedade. Já para o sociólogo, ele vai se perguntar porque existe suicídio na sociedade. E aí, quando ele fala desse ponto, ele vai trazer 3 tipos de suicídios que são muito importantes para a gente pensar a sociologia de Émile Durkheim. E quais são esses 3 suicídios? Ele traz o anômico, o egoísta e o altruísta. A gente vai adentrar em cada ponto. Qual é o suicídio anômico, né? O suicídio anômico para Émile Durkheim é como uma sociedade ela está entrando em crise, né? E essa sociedade, toda vez que ela entra em crise, ela está entrando em colapso social, quando ela está rompendo socialmente, né? Quando ela está se deteriorando socialmente, a gente tem cada vez mais a implementação de suicídio anômico, né? E o que são esses suicídio anômico? Nós temos em processos de crise, especialmente quando a gente fala das crises do capitalismo, ali na crise de 1929, onde é que a sua população teve o maior aumento de suicídio. Pensando no Brasil, nós temos no período do governo do Fernando Collor de Mello, né? Fernando Collor de Mello, onde é que o presidente Collor, né, ele vai confiscar a poupança, essa classe média, né, e a população mais pobre, desesperada. Foi o momento da história, a gente teve maior índice de suicídio, porque o indivíduo ele começa a não reconhecer nessa sociedade, ele começa a não entender o que está acontecendo, então ele vai fazer um dado, né, o Émile Durkheim ele pega um dado histórico, vai ver onde é que tem mais suicídio, né, e ele traz esse conceito do anômico, né, e a gente tem vários momentos na história. Um segundo suicídio para o Émile Durkheim é o suicídio egoísta. E por que egoísta, né? Para o Émile Durkheim, o indivíduo, quando ele não começa mais a se reconhecer nessa sociedade, já que ele olha para a sociedade e fala que ele é maior que a sociedade ou ele é menor do que a sociedade, ele entende que ele não é algo mais válido, não é algo mais interessante para essa sociedade, ele pega e se suicida, onde é aquele momento que ele perde a sua identidade, o seu momento social, e ele entra no suicídio.
E o último ponto, né, que aí é uma coisa muito recorrente também no Emile Durkheim, é o suicídio altruísta. E o que significa suicídio altruísta para o Emile Durkheim? É quando o indivíduo ele tem um pensamento coletivo. E o que eu quero dizer com isso, né? Quando esse indivíduo ele se reconhece que o fazer da sociedade é mais importante. E o que momento ele pensa nisso, né? E o momento, e aí ele vai trazer exemplos também, né? Eu trago exemplos, na verdade. E o que é, né? Nós temos um momento ali na Revolução Russa, na Revolução Francesa, onde é que aquelas pessoas estão ali nesse processo revolucionário, sabendo que vão morrer, processo de guerras também, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas estão ali se suicidando e um bem maior. Entender suicídio altruísta é entender que é um suicídio pelo um bem maior, pela uma concepção da sociedade. Espero que tenham entendido o Emile Durkheim. Não é muito difícil de entender a sua sociologia. Espero que tenham pegado todos os conceitos, o conceito de fato social, solidariedade mecânica, solidariedade orgânica, instituição social, suicídio egoísta, funcionalismo, porque ele é um funcionalismo, formação da sociologia como ciência, enfim. Faz um arcabouço geral. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Esse foi o nosso sociólogo Emile Durkheim.